Torcedor vascaíno, um feriado do dia 15 de novembro agitado dentro do Gigante da Colina. Um feriado que ficou marcado pelo retorno dos treinos no CT Moacir Barbosa, visando a decisão contra a equipe do Cruzeiro na próxima quarta-feira. Um feriado que ficou marcado pelo pronunciamento do Vasco da Gama nas redes sociais sobre o atacante Luca Orejano e, inclusive, sobre a sua ausência, muito provavelmente, até o final do Campeonato Brasileiro. E a gente vai falar sobre isso aqui neste Boa Noite Gigante. Um feriado que ficou marcado pelo interesse da Genoa em Marlon Gomes. Um feriado que fica marcado pelo retorno confirmado de Gabriel Peck para a partida contra o Cruzeiro na próxima quarta, mas que fica marcado também sobre a possibilidade real e eminente de uma saída do Gabriel Peck no ano de 2024. E automaticamente um substituto terá que vir. Ferreirinha é o nome que hoje aparece como possibilidade real de uma contratação. Um jogador que ficará livre no mercado no próximo ano. E um atleta que se enquadra perfeitamente naquilo que o Vasco da Gama busca para o seu projeto SAF. Além dessas, muitas outras informações, torcedor vascaíno, de um Boa Noite Gigante agitado, movimentado, com muitas novidades que, é claro, você, torcedor vascaíno, não poderá perder. Mas antes de começar esse vídeo, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados, sobre o nosso Cruz Maltino, como nós sempre fazemos aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito no nosso canal, venha agora aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante Vasco. Quero antes, porém, agradecer a todos vocês pelo apoio e pela ajuda que vem dando ao canal do Gigante. Nós, a cada dia que passamos, estamos crescendo no número de visualizações, crescendo no número de inscritos aqui no nosso canal. E é claro, isso é muito por causa da ajuda e o apoio de todos vocês. Quero fazer um agradecimento especial aqui ao José Renato da Costa, um inscrito do canal que colocou no Fala Gigante um comentário e eu sempre olho os comentários. E ele disse assim, parabéns, Lucas, o canal é muito bom. Então olha só, muito obrigado, José, pelo apoio, muito obrigado a todos os outros que curtem o canal do Gigante Vasco e sempre estão aqui nos comentários dos vídeos deixando apoio ao canal do Gigante Vasco. E você que está aqui pela primeira vez, à procura no YouTube de um canal que fale de Vasco da Gama, da maneira séria, da maneira real e, é claro, com informações verdadeiras, achou o canal. Esse é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno, então se inscreva. Além disso, também não esqueça de ativar o seu sininho de notificação, que é essencial para o nosso crescimento. Deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar a divulgação e o crescimento do nosso conteúdo. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, Vambora, sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama, pois, olha, vascaíno, foi um feriado de quarta-feira, dia 15 de novembro, bastante movimentado na Colina Histórica. Um feriado que foi marcado pelo retorno dos treinos no CT. O elenco enfrentou a equipe do América Mineiro no último domingo, venceu a equipe mineira pelo placar de 2-1 dentro de São Januário, com um golaço de falta de Dimitri Payet aos 49 minutos da segunda etapa e recebeu uma folga merecida. O Vasco recebeu uma folga tanto na segunda-feira, um dia posterior ao jogo, quanto também na terça-feira ontem. O elenco retornou às atividades apenas hoje, na quarta, para ter 6 dias livres e cheios de preparação para a decisão contra a equipe do Cruzeiro nesta próxima quarta-feira. Um treino que começou na academia e foi finalizado dentro de campo com todos os atletas participando da atividade comandada pelo técnico Ramon Angel Dias. Inclusive, torcedor vascaíno, neste treino, quem esteve ausente pela primeira vez desde o retorno após a partida contra a equipe do América Mineiro foi um dos grandes destaques desse atual elenco do Vasco da Gama. Gabriel Peck, um dos grandes nomes desse atual momento Cruz Maltino, não esteve presente no treino que foi realizado hoje no CT Moacir Barbosa. Após enfrentar a equipe do América Mineiro no último domingo, na segunda-feira, dia posterior ao jogo, Gabriel Peck já se apresentou à seleção brasileira pré-olímpica, a seleção brasileira sub-23, no CT do Corinthians Joaquim Gravá. O Vasco da Gama, inclusive, não terá o Peck não apenas hoje, como também pelos próximos dias, porém fez um pedido à CBF para que o retorno do Gabriel Peck viesse a ser antes do tempo estimado. O Peck é uma peça importante para esse elenco,
fundamental. Isso é visto principalmente através dos números que evidenciam o bom ano de Gabriel Pec. Gabriel Pec hoje, ao lado inclusive de Paulo Verratti, são os dois mais responsáveis por participar em gols do Vasco da Gama. Os dois juntos são responsáveis por 60% dos gols do Cruz Maltino. Para vocês terem uma noção, dos 35 gols marcados pelo Vasco neste Campeonato Brasileiro, Gabriel Pec tem 11 participações diretas, com 7 gols e 4 assistências, enquanto o centroavante Paulo Verratti tem 9 gols e 1 assistência. Ou seja, torcedor vascaíno, Gabriel Pec hoje é, ofensivamente, se tratando de números, o atleta mais importante do sistema ofensivo Cruz Maltino. E automaticamente é uma peça que Ramon Dias e o Vasco da Gama quer contar para a decisão contra o Cruzeiro na próxima quarta-feira. Ele estará entregue à seleção brasileira, está inclusive, desde a última segunda. A expectativa é que o Gabriel Pec viesse a ficar na seleção até o dia 21 e automaticamente não tivesse tempo para se preparar para o jogo contra o Cruzeiro e nem sequer, de repente, entrar em campo contra a equipe mineira dentro do Mineirão. Mas o Vasco fez um pedido à CBF, pedindo a liberação antes de Gabriel Pec do que no dia 21, e a CBF confirmou que vai liberar o Gabriel Pec antes do tempo. O Vasco já foi alertado sobre essa atitude da CBF e poderá contar com o atacante. A tendência é que ele retorne no início da próxima semana, e na segunda-feira ele já esteja dentro do CT Moacir Barbosa, treinando junto com o elenco e tenha pelo menos 2 dias aí de treinos livres para se preparar para esta decisão contra a equipe do Cruzeiro no próximo dia 22 de novembro, no Mineirão, às 9h30 da noite. O Vasco entende que a convocação do Pec foi algo muito merecido e exatamente por esse motivo não solicitou a desconvocação do atleta. Mas olha, vascaíno, é importante frisar e falar sobre isso. Você que poderá sofrer com a ausência do Pec durante essa semana e se preocupar caso o Pec não conseguisse voltar para a partida contra o Cruzeiro, se acostume, pois é uma realidade. A possibilidade hoje de Gabriel Pec permanecer no Vasco em 2024 é muito pequena. Gabriel Pec é um jogador de destaque, Gabriel Pec é um atleta que taticamente, tecnicamente cumpre funções pouco vistas, no futebol brasileiro, é um jogador diferenciado e se não fosse, não teria sido titular em quase todos esses últimos jogos do Vasco da Gama, nesta e nas outras temporadas. Reclamávamos do Pec, Marcelo Cabo foi o técnico e o Pec era o titular. Reclamávamos do Pec, Lisca foi o técnico, o Pec era titular. Reclamávamos do Pec, Luxemburgo foi o técnico, o Pec era titular. Reclamávamos até do Pec com o Sapinto e o Pec era titular. Isso se manteve. Foi ano passado no acesso com o Jorginho, com o Zé Ricardo, com o Barbieri nesse início de temporada e agora também com o Ramon Dias. Vem treinador, sai treinador e o Pec continua como titular do Vasco. Você acha que isso realmente é algo errado? É claro que não. Pec é um nome que entrega. E a Europa, o torcedor vascaíno, está de olho no Gabriel Pec, principalmente visto a grande temporada que ele vem fazendo hoje com a camisa do Vasco. Está entregando muito. E o Vasco, automaticamente, já começa a procurar substitutos para a próxima temporada. E olha, vascaíno, um nome pode surgir como uma grande possibilidade. E adianto aqui a vocês, não há nada, pelo menos é o que eu tenho de informação neste momento, no dia 15 de novembro de 2023, é que não há nada entre Vasco e Ferreirinha. Mas já houve. O atacante Ferreirinha, que tem contrato com o Grêmio apenas até o final de 2024, e segundo informações que tivemos, e trago aqui a vocês agora, não irá renovar com o Clube Gaúcho, por um desejo do mesmo, e por uma má relação hoje com o técnico gremista Renato Portaluppi. O jogador está à procura de um novo clube já para a próxima temporada. E a possibilidade do Grêmio liberar o Ferreirinha antes do tempo é muito real. Até porque, como o atleta não vai renovar o seu contrato, o Grêmio pode querer ganhar um dinheiro com a venda deste ativo de 25 anos de idade, que joga profissionalmente pelo Grêmio desde o ano de 2019. Teve a sua melhor temporada no ano de 2021, com 52 jogos, 14 gols e 3 assistências. Hoje o Ferreirinha é o camisa 10 do Clube Gaúcho. E o Vasco, no início da temporada, após uma boa temporada dele em 2022, tentou a sua contratação. O Vasco, no início do ano, segundo o jornalista Jorge Nicola, quando o Gigante da Colina ainda estava à procura de um atleta que atuasse pela ponta esquerda do campo, o Ferreirinha foi procurado. A reportagem do Jorge Nicola, logo em seguida também do jornal O Lance, após uma apuração junto ao empresário do Ferreirinha, confirmou que o Vasco da Gama ofertou
pelo atleta. No início de 2023, o Vasco acenou junto ao Grêmio a possibilidade de oferecer 2 milhões de euros, algo em torno dos 11 milhões e 400 mil reais pela contratação do Ferreirinha. Na época, no início do ano, o valor foi recusado pelo tricolor gaúcho, que pretendia liberar o Ferreirinha para o exterior na janela do meio da temporada. Infelizmente, o Grêmio não teve um bom desempenho no ano de 2023, no primeiro semestre. O Ferreirinha também não foi bem no primeiro semestre de 2023 e não também vem tendo uma temporada brilhante. O próprio Ferreirinha no início da temporada também, por saber que o Vasco era um clube ainda em processo de formação, não se animou com a possibilidade de vestir a camisa do Gigante da Colina. Então não estranhe se esse interesse do Vasco da Gama pelo Ferreirinha, que já aconteceu na temporada no início do ano, volte a se intensificar nesses próximos meses. O Vasco procura ainda um atacante beirada de campo, não tem esse nome, a ponta esquerda é uma lacuna no Gigante da Colina, o Vasco não tem um atleta ideal para aquela posição, é o Rossi e o Peck, e não há outro ali na extremidade de campo, e o Ferreirinha pode ser sim um atleta que o Vasco intensifica as suas buscas no final do ano, principalmente se tivermos a permanência de Paulo Brax e Lúcio Barbosa no cargo do departamento de futebol. Um nome importante, um nome imponente no futebol brasileiro e um nome que o Grêmio vai querer negociar nessa próxima janela. Então, como eu coloquei, é alerta ligado. Alerta ligado para uma saída de Gabriel Peck e um alerta ligado também para a possibilidade de contratar um substituto para o jogador. Bom nome, Cruz Maltino. Coloque a sua opinião aí nos comentários, pois será um processo de mudanças no Vasco da Gama em 2024. E eu já adianto aqui a vocês. Falamos agora sobre a possibilidade real de uma saída de Gabriel Peck no ano que vem. Outro nome que também surge com uma outra possibilidade de transferência é o Marlon Gomes. E nessa tarde de hoje tivemos mais uma informação sobre a possibilidade iminente de uma saída do jogador. A informação que tivemos nesta tarde de hoje é que o Marlon Gomes, de apenas 19 anos de idade, jogador muito maduro, experiente, craque de bola, mas que tem apenas 19 anos. É louco, né? A gente olhar para o Marlon e ver que ele tem apenas 19 anos. Mais informações que tivemos é que após o destaque com a camisa do Vasco nessa temporada e também com a camisa da seleção brasileira, nesse momento a Genoa, clube do futebol italiano, inclusive um co-irmão do Vasco da Gama, desse grupo de clubes da empresa norte-americana 777 Partners, se interessou pela contratação de Marlon Gomes. O clube italiano enxerga o Marlon como uma grande promessa do futuro, um futuro talento, e devem sim avançar nas negociações nos próximos meses. Ainda não há nada fechado entre Vasco e Genoa, nem entre Genoa e o empresário do Marlon Gomes, mas é mais um dos interessados. Assim como a Genoa, e há uma informação do Fabrizio Romano, um dos maiores setoristas do futebol mundial, há também outros clubes de olho no Marlon. O Milan foi um desses clubes que até já chegou a conversar com o Vasco da Gama após o Sul-Americano Sub-20, onde o Marlon foi um dos grandes destaques no início de 2023. Então, a possibilidade de Peck sair do Vasco em 2024 é real, assim como também a possibilidade do Marlon sair do Vasco em 2024 é algo também muito possível de acontecer. Dois ativos, dois nomes importantes que dificilmente permanecerão no Gigante da Colina. E olha, Vascão, para finalizar esse Boa Noite Gigante, falar sobre o Luco Orejano, pois essa quarta-feira foi marcada sobre esse assunto, fratura na mão de Luco Orejano. Eu não me atentei, mas o Vasco, na parte da tarde, ele emitiu uma nota falando sobre a situação do atacante argentino. A nota do Vasco diz exatamente assim: o atleta Luco Orejano foi diagnosticado com uma fratura no quarto metacarpo direito da mão durante a partida diante do Cuiabá no dia 2 de novembro pelo Campeonato Brasileiro. Diante do diagnóstico, existiam 3 possibilidades de tratamento, e o atleta optou pelo tratamento com aparelho de imobilização gessado após consultar o médico da Argentina. O que o Vasco quer dizer nessa nota? Ponto 1. Que o Luco Orejano não se tratou com os médicos do Vasco, mas com os médicos da Argentina, o que na minha opinião é errado. Se o Luco Orejano trabalha no Vasco, se o Luco Orejano diariamente tem contato com os médicos do Vasco, se o Luco Orejano é um ativo do Vasco, ele tem que se cuidar com os médicos do Vasco da Gama, assim como acontece normalmente no futebol. O Luco Orejano não é uma estrela do futebol que tem o seu médico particular. E há alguns atletas que têm o seu médico particular, mas o Luco Orejano não é esse jogador multi-estrelado. Neymar, por exemplo, se machucou, ele tem moral para virar para os diretores da Al Hilal e falar: olha só, eu tenho meu médico particular no Brasil, vou me tratar com ele, vou me recuperar com ele, e após a minha recuperação eu volto para o clube. Fechado, Al Hilal? O Al Hilal vai virar para o Neymar e falar: é claro, Neymar, fechado.
o Luco Orejano não é o Neymar. E passa muito longe disso. Até porque não mostrou bola esse ano de 2023 após o investimento de 20 e poucos milhões de reais do Vasco pela sua contratação para ter essa moral de ter um médico particular e deixar de lado a ideia e o pensamento do Vasco da Gama. Mas enfim, aconteceu. O Luco Orejano fez uma consulta com o médico da Argentina. E o médico da Argentina optou pelos 3 tratamentos à disposição, o que tem uma recuperação mais longa. O fato de você imobilizar uma fratura normalmente faz com que o tempo de recuperação venha a ser maior. O que é uma fratura? É a quebra total do osso. A fissura é um risco num osso. A fratura é uma quebra total. Essa é a situação. O Luco Orejano fraturou o 4º metacarpo da mão direita. Salvo engano, o 4º metacarpo da mão direita é exatamente esse ossinho aqui, ó. Tá vendo esse ossinho aqui? É exatamente esse. E eu, torcedor vascaíno, quero me posicionar sobre esse assunto porque o que acontece? Eu fraturei o metacarpo. Vocês podem observar aqui que tem uma cicatriz. Eu fraturei o 3º metacarpo, que é esse, e o 4º metacarpo, que é esse daqui. Foi uma fratura. Por detalhe que não se transformou em uma fratura exposta. E por que eu disse que não me atentei no vídeo da parte da tarde ao falar sobre isso? Porque eu esqueci que eu tinha fraturado o metacarpo e falei dessa lesão como se eu não tivesse experiência para falar sobre isso. Mas tenho. A lesão do 3º e do 4º metacarpo é realmente uma lesão muito complicada. E além de mim, outro atleta que também lesionou o 4º metacarpo, e num período muito semelhante ao meu, inclusive, foi o Jair, volante do Atlético Mineiro. O Jair também fraturou o 3º e o 4º metacarpo. O Luco Orejano fraturou apenas um. O Jair, no ano passado, fraturou 2. É uma lesão chata. Assim como eu, quando fraturei o metacarpo, eu fui para uma sala de cirurgia. O Jair também foi. O Jair, numa partida contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro do ano passado, ele fraturou o 4º metacarpo. Foi no dia 19 de junho de 2023 e logo em seguida foi parar numa mesa cirúrgica. Eu fui dar uma olhada para confirmar. Vocês sabem quanto foi o tempo de recuperação do Jair? Algo em torno de 20 dias. 20 dias após a fratura na mão, o Jair já estava novamente treinando dentro do CT da Cidade do Galo e estando novamente à disposição. A fratura no 4º metacarpo do Jair foi no dia 19 e no dia 8 de julho, foi no dia 19 de junho a lesão, e no dia 8 de julho o Jair já estava, segundo informações do jornal O Lance, se preparando, treinando para retornar a entrar em campo na partida contra o São Paulo, que aconteceria no dia 10. Então a lesão do Jair foi no dia 19 de junho e ao em torno de 20 dias depois, o Jair já estava retornando para entrar em campo contra o São Paulo. E aí o Luco Orejano, diferente do Jair, ele optou por um tratamento mais longo, uma recuperação mais calma. Porque quando você entra numa mesa cirúrgica, os médicos automaticamente vão colocar pinos, ligar o osso quebrado um ao outro e a partir disso a recuperação vai acontecer. Se você não entra numa mesa cirúrgica, o que vai acontecer? Vai engessar, vai ficar parada a sua mão e gradualmente o osso vai regenerando, se é assim que eu posso falar, vai calcificando e a lesão vai ser curada. Torcedor vascaíno, esse processo é muito longo, muito mais longo do que se o Luco Orejano entrasse numa mesa de cirurgia. O que isso quer dizer? O Luco Orejano não quis entrar numa mesa de cirurgia e não ficará à disposição mais do Vasco nessa temporada de 2023. Esqueçam o Orejano em 2023. Não irá mais acontecer. E aí fica a dúvida. Será que foi uma atitude correta do argentino em deixar de se recuperar de uma forma mais rápida para uma recuperação mais lenta, mais demorada e automaticamente ficando longe dos gramados numa temporada tão importante? Talvez se ele tivesse uma cabeça melhor, ele ia falar, caraca, eu machuquei, mas pô, acabei de marcar um gol contra o Cuiabá, um gol decisivo, posso ver o meu melhor momento, o Ramon vai me dar mais oportunidade, eu quero ajudar o Vasco, então vou optar pelo tratamento mais rápido. Não, com a cabecinha dele, ele quis o tratamento mais longo, que o atrasou e o tira de campo em 2023. Complicado, difícil, mas aí esse foi o maior investimento da história do Vasco. Parabéns, Paulo Brax, apenas isso que eu digo. Mas deixa a sua opinião aí nos comentários. A gente fica por aqui. Esse foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo, é claro, desta quarta-feira, e amanhã às 7 horas em ponto estaremos aqui com a Acorda Vascão contando com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem. Como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.